Pessoal, vamos lá? Mais uma aulinha aí. Hoje estaremos fechando a nossa última aula, né? Do capítulo 7 para vocês. Aonde, pessoal, nós estaremos abordando praticamente todos os conceitos das aulas anteriores. Inclusive a famosa tabela verdade, né? Quase que não saiu aqui a tabela verdade. Mas vamos lá. Então, como que nós vamos trabalhar isso aqui? O que nós temos que lembrar, pessoal, é sempre daqueles conectivos, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional. Então, isso aí vai ser importante para que a gente possa trabalhar essas tabelas verdades, esses conjuntos verdade que a gente vai propor aqui agora. Vamos lá o que nós temos, né, de objetivos para essa aulinha? Olha só, utilizar o método dedutivo para demonstração de proposições. Então, nós vamos demonstrar algumas proposições e trabalhar esses conceitos aqui. Segundo, resolver problemas propostos em forma de símbolos e sinais, que a gente está fazendo isso durante todas as nossas aulas anteriores que nós disponibilizamos para vocês, beleza? Então, olha só, revendo alguns conectivos, pessoal, olha só, vamos lá. Esse símbolo de conectivo aqui é o símbolo de quem? Da conjunção. Então, o que você tem que lembrar? A conjunção ela só é verdadeira se as duas forem verdadeiras. Olha, esse símbolo aqui é o símbolo da disjunção. Ou seja, quando você tiver as duas falsas, automaticamente a resposta vai ser falsa. E o restante, na disjunção, vai ser verdadeiro. Assim como aqui em cima, ó, na conjunção. Se as duas forem verdadeiras, verdadeiro. Qualquer outra relação que você tiver na conjunção vai ser falso. Na condicional, olha aqui, pessoal, na condicional. Eu tenho, ela só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Qualquer outra relação que você tiver, isso vai ser o quê? Verdadeiro. Na bicondicional, pessoal, olha só, bicondicional, ela só vai ser verdadeira se as duas forem iguais. Então, se elas forem iguais, automaticamente é verdadeiro. E se elas forem diferentes, aí na bicondicional a sua resposta vai ser falso. E aí nós temos aí também a disjunção exclusiva. O que acontece? Ela é o contrário de quem? Da bicondicional. Então, se você tiver as duas iguais, se as duas forem iguais, quer dizer o quê? Quer dizer que a sua proposição ali, ela vai ser falsa. Se forem diferentes, logo elas vão ser verdadeiras. Então, temos que lembrar disso daí, beleza? Bom, regras da negação. Também temos que analisar essas regras da negação. Aí nós temos aí algumas relações. Olha, se eu tenho P igual a Q, qual que é a negação? Diferente. Se eu tenho P maior do que Q, qual seria a negação? Que P for menor ou igual a Q. Então, eu estou negando a primeira. Aqui eu tenho, olha, P menor do que Q, então P maior ou igual a Q. E quando você tem a conjunção, o que você faz? Tá? Olha só, quando você tem a conjunção, você vai negar a primeira, tá? Você vai negar a primeira, disjunção negando a segunda. Então, não P ou não Q. E quando você tem a disjunção, aí você faz o inverso, né? Inverso só em relação à operação. Então, olha só, você vai negar a primeira e negar também a segunda. Na condicional, qual que é a negação da condicional? Então, prevalece a primeira, tá? E nega a segunda. Quando você tem uma bicondicional, então você tem, olha, conserva a primeira e nega a segunda, ou conserva a segunda e nega a primeira. Então, essas são as relações de negação. E isso vai ser interessante para a gente resolver alguns conceitos aqui. Vamos lá? Pessoal, veja só. Revendo alguns conceitos. Proposição, que pode ser valorada, ou seja, verdadeiro ou falso. Premissa, conjunto de proposições. Nós vamos precisar dessas premissas aqui. Então, se você tem um conjunto de proposições, você tem uma premissa. Argumento. Pode ser classificado como válido quando sua conclusão Q for verdadeira, ou não válido quando sua conclusão for falsa, F. E aí tem uma observação.
O argumento não válido também pode ser chamado de falácia, erro, engano ou sofisma. Ok? Então, quer dizer, se você encontrar esses termos aí na lógica, então quer dizer que você está aí dizendo que uma conclusão ela é falsa. Beleza? Vamos ver aí, olha. Primeiro teorema que a gente vai ter, ou o teorema que a gente vai ter nessa nossa aulinha. O argumento, olha só, P1, P2, P3, P4, Pn. Veja, esse símbolozinho aqui indica o quê? Uma conclusão. Concluímos que. Então, o que nós vamos fazer isso aqui? Estou dizendo que essas proposições elas serão verdadeiras se e somente se, olha só, você tiver aí uma conjunção entre as proposições. Então, olha, P1, e P2, e P3, e P4, e P5 e assim sucessivamente até Pn. Isso quer dizer que você vai ter uma condicional em relação ao seu argumento, ou seja, você vai tornar isso daí verdadeiro. E quando você, nós já vimos anteriormente, que quando você tem numa tabela verdade a última coluna igual a verdadeiro, ou seja, tudo verdadeiro, nós temos uma tautologia. Então, na verdade, o que acontece? Se o seu argumento é verdadeiro, quer dizer que você tem ali uma tautologia. Vamos ver como é que seria um exemplo disso daí? Pessoal, veja aí que já tem uma tabela já montada, tá? Então, nós temos aqui, o que acontece? Nós temos duas proposições. Veja, essa proposição e essa. Que, na verdade, depois eu vou classificá-los como premissa, não é isso? Então, veja só. Vou começar a analisar essa proposição aqui, vou verificar se ela é verdadeira. E aí, lembrando, aqui é claro, nós já temos lá, pessoal, ó, que a última coluna foi tudo verdadeiro. Então, quer dizer que o meu argumento é verdadeiro. Então, esse argumento aqui é verdadeiro. Mas vamos verificar como é que seria isso aí. Pessoal, aqui eu já busquei direto do material, então, assim, ficou as colunas. Então, olha só. Eu tenho duas proposições em princípio, P e Q. Então, eu tenho P, mantendo lá a regra booleana, considero, ó, se eu tenho duas proposições, eu vou ter 4 linhas. Então, V, V, F, F. Quando eu vou para a segunda coluna, ou terceira coluna aqui, representando por Q, eu só alterei V, F, V, F. Isso aqui nós usamos a regra booleana. Nós já vimos anteriormente. Mas o que mais que eu preciso, pessoal? Veja que dentro do meu argumento, eu tenho algumas condições, eu tenho que negar P. Então, eu vou negar P. Olha, a coluna está aqui. Ó. Negando P, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ok? Veja só, o que eu vou começar a analisar aqui agora? Vamos ver como é que ficaria. Aqui embaixo, pessoal, eu coloquei a enumeração das colunas para que a gente possa entender como que ficou o desenvolvimento. Então, veja só. Segunda coluna, foi o que eu falei, proposição P. Terceira coluna, proposição Q. Lembrando que essas duas colunas aqui, eu montei elas de acordo com a regra booleana. Bom, primeira coluna, né, eu voltei aqui, a primeira coluna é a negação da coluna 2, ou seja, a coluna de P. A quinta coluna, por que eu estou indo lá para a quinta coluna? Porque eu já estou fazendo de acordo com, estou pegando aqui os conectivos que sejam mais fáceis de trabalhar primeiro. Então, a quinta coluna eu coloquei, olha só, a negação de quê? É isso? Que lembra bem, que já é uma premissa. Essa vírgula aqui, ó, está dizendo que você tem duas premissas. Ok? E aí eu chamei aqui de premissa 2. Por que é a premissa 2? Porque a primeira premissa é essa daqui, ó. P, né, condicional Q. E a segunda premissa, não Q. Quarta coluna, como é que ficou a quarta coluna? É a condicional P e Q. Tá? P e Q. Pessoal, na condicional, qual que é a relação da condicional? Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, na condicional dá o quê? Falso. Então vamos analisar, ó. Analisando a quarta coluna, é P condicional Q. P, olha, P condicional Q. Verdadeiro, não é isso? Olha só, vou lá para a quarta coluna, ó. Verdadeiro, verdadeiro, vai dar verdadeiro, porque só vai ser falso.
Na condicional, primeira verdadeira, segunda falsa. Veja, verdadeiro, falso, falso, de acordo com a condicional. Falso, verdadeiro, verdadeiro, porque teria que ser, para que seja falso aqui, a primeira verdadeira e a segunda falsa. Falso, falso, verdadeiro. Então, já montei aí a quarta coluna. Bom, como é que ficaria aí a nossa sexta coluna? Essa. A sexta coluna é o quê? É uma conjunção entre a primeira premissa e a segunda. E quando você trabalha conjunção, o que acontece? Só vai ser verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Então, olha aqui, ó, na sexta coluna é uma conjunção das premissas. Que é quem? É a quarta coluna. Quem que é a quarta coluna? Essa daqui, que é a primeira premissa. Com quem? Com a quinta coluna, que é a segunda premissa. Então, vamos analisar, olha, diferentes, falso, olha, diferentes, falso, diferentes, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Só lembrando que na conjunção só será verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Ah, mas se for as duas falsas, são iguais? Não, aí não é verdadeiro na conjunção. Bom, e aí nós vamos para a sétima coluna. O que a sétima coluna quer? Que a gente prove que o argumento é verdadeiro. Então, veja só, na sétima coluna, veja só, é uma condicional, olha aqui, ó, uma condicional da sexta coluna com a primeira. Porque, ó, isso aqui é essa. Agora, é uma condicional com a primeira, que é a não P. Na condicional, o que acontece na condicional, pessoal? Tem que ser verdadeiro, né, na primeira, falso na segunda, para que dê falso. Então, vamos lá, ó, voltando. É 6 com a primeira, a sexta com a primeira. Tem que tomar cuidado, se você fizer o inverso, vai dar errado. Então, vai ser essa. Veja só, se eu pego, pessoal, analisando aqui agora, quando eu analiso, olha, essa coluna aqui, não é isso? Com quem? Com a não P. Beleza? Então, veja, ó, falso, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, ó, verdadeiro, falso. Deu quem, pessoal? Deu verdadeiro, 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 verdadeiro. Então, quer dizer que isso daqui passa a ser o quê? Uma tautologia. Se é tautologia, quer dizer que a minha condição for verdadeira. Se ela foi verdadeira, o que acontece, pessoal? Quer dizer que o meu argumento foi verdadeiro. Beleza? Então, fechando aí, quando é que você tem um argumento? Quando você analisa esse argumento, ele se torna verdadeiro. Se ele é verdadeiro, você tem uma tautologia. Beleza? Então, resumindo, então, pessoal, para que a gente possa fechar aí com chave de ouro. Tá? O que nós vimos nessa aulinha? Nós vimos a questão do argumento. Para que você tenha um argumento, quer dizer que você tem que ter premissas. No caso desse exemplo, nós tivemos duas premissas. Beleza? Pessoal, fica aí. Um abraço para vocês e até uma próxima oportunidade.